Artigo 227. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida. O que é isso aí na sua mão, pai? Saturno. Mostra Saturno. A jovem viveu 1 ano com o pai, mas voltou para o serviço de acolhimento. Você tinha quantos anos? 11 anos. Aí dos 11 aos 12 você ficou com ele. Não deu certo. Aí eu voltei. Você voltou. E desde então você também tá pra adoção. A saúde, a alimentação, a educação. Beatriz, 12 anos, sofreu um acidente aos 4, quando ia para o roçado. A marca do que aconteceu naquele dia acompanha até hoje. Ao lazer. Alguma coisa lhe deixando triste? Tem alguma coisa lhe deixando assustado? Tem alguma coisa lhe deixando bem? Você que tá me deixando bem. Profissionalização. Você tem quantos anos? Eu tenho 10. 10. E você colhe cacau desde que idade? Hã? Desde que idade você colhe cacau? Idade? É. 3 anos eu já comecei a colher. A cultura. Como foi esse dia, você lembra? Sim, eu tava na carroça ajudando meu tio a tirar a mandioca. Aí o braço dele bateu no meu, aí eu caí. A dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Você não foi pra aula hoje? Cara, Gasolina. Faz quanto tempo que você não vai pra aula já? acho que uns 4 ou 5 dias. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Constituição Federal. Zé Amaral, pai de Leandro Gomes. Eu tô passando aqui rapidinho pra te avisar antes do início do episódio que o filho de Gil, J. Zulu, vai participar ativamente dessa conversa. E a gente pode até tender a se sentir um pouco incomodado, mas ele é uma criança de 2 anos que tava no colo da mãe, querendo atenção. Assim, em alguns momentos você pode até se sentir incomodado com a presença dele no áudio, mas eu vou te pedir, fica aí e ouve, porque o conteúdo tá muito, muito, muito bacana e a gente acha que ela não poderia ficar de fora dessa conversa. Mamãe tá aqui trocando com a gente um assunto tão importante. Então, vamos junto lá, ouvir esse episódio, você vai ver que tá muito potente. Até mais. Sejam muito bem-vindos ao podcast Pais Pretos. A casa nunca esteve tão cheia, né, Vitor? Então, hoje o negócio vai estar meio pesado aqui, no bom sentido. Eu gosto de casa cheia. E hoje a gente tá pesado. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposa de Tatiane, que tá com os meus filhos lá agora no quarto para que eu possa gravar esse podcast. Então ela também participa ativamente. Eu sou um homem preto de pele clara, tenho um bigode, não uso cabelo, até porque eu não tenho muito. Tô com a camisa amarela e um armário branco ao meu fundo. Eu sou o Victor Araújo, pai da Moana Mayumi. Tô com o cabelo preso, com fone de ouvido, com a camiseta presa também. E atrás tem a rede de janela e plantas que eu curto. Prazer, Vitor. Prazer, Diego. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Luciana Martins. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, uso óculos, tô com fundo branco ao fundo e tô de um casaquinho meio cinza e uma blusa creme. Eu sou Gilmara Oliveira. Eu estou usando uma blusa azul marinho de manga, um colar de tecido laranja, uma coloração laranja. Eu sou mulher preta, da pele preta mediana, uso trança, cor marrom, dourado nas pontas. E meu filho está aqui comigo, está participando um pouco dessa gravação. Gente, em primeiro lugar, boa noite. Eu fiquei muito feliz mesmo com esse convite. Eu já acompanho vocês há um tempinho. Conheci por conta da Luciana Martins, que está aqui também. Beatriz Gonçalves, eu tenho 48 anos. Eu sou uma mulher branca, com cabelo bastante escuro, quase preto, bem comprido. Estou aqui vestida com uma
uma bata cor-de-rosa e bordada, e ao fundo tem uma estante e um armário. Muito bem, pessoal. Hoje o programa tá cheio, você deve estar vendo aí, tem bastante gente. E hoje a gente vai falar sobre os sistemas de garantia, o sistema de garantias do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente vai direto nessa pergunta quebra-gelo, né? Que é a seguinte. Vitor, posso? Por favor. Tranquilo? Faça as honras. Beleza. Então, essa pergunta é a seguinte, né? Numa realidade alternativa, onde o quilombo mais conhecido do Brasil prospera até os dias de hoje, eu te pergunto, quem seria você em Palmares? Por favor, Luciana, pode começar. Eu, Luciana, em Palmares, não pensando numa pessoa em específico, mas pensando em um ser, uma existência que poderia contribuir para a existência e avançar com a ideia de ser quilombo, eu seria uma pessoa que olharia sempre os mais velhos como essa caixa de oportunidades de grande conhecimento e olhava sempre para a infância, essa infinita possibilidade da existência de prosperar tudo aquilo que você deseja fazer. Eu seria essa pessoa que estaria sempre de olho nesses dois extremos da existência humana, buscando sempre aprimorar a mim mesma e ajudando os outros à minha volta. Maravilha. Cada vez que a gente pergunta isso para alguém, vem uma resposta, assim. Acho que é uma pergunta muito gostosa que a gente faz e tem uma afinidade de possibilidades. Gil, se quiser dizer pra gente quem seria você em Palmares, por favor. Profundo demais, né? Pensar sobre isso, sentir essa possibilidade que quem seria eu em Palmares. Um espaço, um território de tanta resistência, de tanta representatividade para a gente, para o nosso passado, para essa geração, para todas as outras que virão. E assim, pensando em uma figura que viveu o tempo de Palmares, que viveu a época, né, resistência do quilombo, Palmares, eu vejo muito a Dandara como uma mulher que me representa muito nesse lugar, né, nessa história de luta, de resistência que ela ocupou, com o seu protagonismo, né, de mulher negra, de resistência, de não... Meu amor. Tá tudo bem. E nessa construção família, né, que estava ali com o seu companheiro, Zumbi dos Palmares, no enfrentamento às adversidades, às violações, claro que com outro entendimento à época, mas é uma figura de mulher preta que eu me vejo muito. Assim, eu li essa pergunta, quem eu seria em Palmares, eu falei para Luciana, quem eu seria em Palmares? É difícil, gente, é difícil quando você é branco, às vezes, se colocar no lugar de quem é negro, né? E esse é um exercício que eu tenho que fazer agora, mais do que nunca, porque as chances de eu adotar uma criança negra são muito grandes, na verdade. Então essa pergunta é para você, né? Então vocês me fizeram pensar, eu agradeço. Eu não consegui pensar numa figura exata, eu fiz como a Lu. Que posição eu gostaria de ocupar? De uma certa forma, vocês me deram a oportunidade de renascer. Eu queria muito, agora que eu descobri esse meu interesse por infância, né, também, através da adoção, eu descobri que infância, para mim, tem uma importância maior do que eu tinha me dado conta até então. Acho que eu queria ser professora, educadora, ajudar a criar as crianças, a cuidar das crianças, é isso. E eu acredito na educação, acho que a gente está precisando disso mais do que nunca. Então... Muito bom, muito bacana. É isso. Às vezes as pessoas elas tendem a botar essa Palmares ainda no passado, né? E eu até penso assim, como é que em Palmares não teria... Não vou fazer esse recorte, que eu acho que ele não cabe, mas é importante pontuar isso. Como é que nessa Palmares não teria pessoas brancas? Então, não é sobre cor, né? É sobre o que você estaria fazendo numa sociedade que prosperou dentro de um outro modelo, né? A gente tenta fazer assim, quem seria você hoje lá? Hoje? Quem seria você hoje? Você faria assim, eu queria ser professora, eu queria ser cozinheira, eu queria cuidar das crianças, eu queria ser um cientista, porque a gente tem que entender que a gente teria prosperado junto com o restante do mundo, né? Então, fazendo até esse paralelo com Wakanda, né? Por que a gente não seria evoluído tecnologicamente? Porque tem muitas tecnologias que são africanas, que a gente aplica no nosso dia a dia. Então, tem muita coisa. Tem outros vieses de tecnologia que a gente nem descobriu e não aprimorou, né?
porque as tecnologias elas são aprimoradas. Então, que mundo seria esse hoje à vista de um Brasil que fosse tendo Palmares como algo factível, real, que aconteceria até hoje? Com certeza não seria algo assim, não, brancos, não vou fazer esse recorte de novo, mas tipo, seria um lugar muito, muito mais acolhedor do que muitas vezes o nosso país tem sido. Então é sobre isso, né? Sobre quem seria a gente numa sociedade que de fato prospera, ela continua se projetando para o futuro, né? Acho que é importante a gente pensar nisso, e é bacana, assim. Palmares é para o futuro, ela foi passada, mas dentro dessa aspiração nossa, desse vislumbre otimista, é para o futuro, né? Então é algo sempre para frente, muito progressista, que eu penso, né? Artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Hoje, a gente vai falar um pouco da Lei 8.069, conhecida também como Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, de 13 de julho de 1990, e entender um pouco o porquê de todos nós sermos responsáveis pelas gerações futuras. Fique conosco, que a nossa conversa de hoje promete, como vocês já viram. Vamos rapidinho para o intervalo e não saia daí. Olá! Imagina se todos os pais e mães pretos ao nosso redor estivessem empoderados e conscientes da nossa pretitude. Imagine se todos aqueles que trocam com a gente, com as nossas crias, estivessem na mesma sintonia de respeito, compreensão e aquilombamento. Pois é, você sabia que pode nos ajudar a aumentar essa bolha cada vez mais? Sim! Colabore conosco no apoia.se/podcast Pais Pretos com o valor de um cafezinho por mês, que já será cobrado diretamente na sua fatura do cartão de crédito. Você ajuda a gente a chegar a mais famílias e aumentar o nosso quilombo. Então, gente, vamos lá. A gente já conversou bastante e sem mais delongas. Gilmara, por favor, se apresente pra gente. Saudações, companheiros e companheiras. Gratidão ao coletivo Pais Pretos Presentes. Eu sou Gilmara Oliveira. O seu fundo caiu. Não, meu fundo foi puxado. Não vai falar. Essa pessoa. Muito bom. A gente continua sem o fundo, que tava tão lindo. Não, tudo bem. Ainda bem que é só áudio, fica tranquila. Desculpem. Nada, isso não vai sair da edição, isso vai constar. Desculpa, tá me recompondo aqui. Eu falo de Salvador, na Bahia. Sou mulher negra, mãe do J. Zulu, que tem 2 anos e 4 meses. Sou assistente social e integrante do coletivo Mães Pretas Presentes. Muito bom. Perfeito. Lu, por favor. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão estar ouvindo esse podcast, mas meu nome é Luciana Martins. Sou advogada e especialista na área da criança, adolescente e infância pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Sou assessora jurídica voluntária do coletivo Pais Pretos Presentes e faço esse trabalho justamente para entendendo esse papel de importância que todos nós temos em efetivar esses direitos de nossas crianças e nossos adolescentes aqui no Brasil. Então, dessa forma, eu confio que
não só a família, não só o Estado, mas principalmente a sociedade como um todo, nós temos responsabilidades com cada um dos pequenos que ocupa esse mundo, não só aqui no Brasil, mas aonde quer que estejamos, que sejamos esses portadores de possibilidade de efetivação desse direito e de proteção, que no caso essas crianças precisam. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, como disse a Luciana. Na hora que vocês assistirem, se sintam cumprimentados. Eu sou Beatriz Machado Gonçalves, sou advogada, também sou especialista em crianças, adolescentes e famílias pelo IERB e pela FEMPERD. Fui colega de turma da Luciana, foi lá que a gente se conheceu, ficamos amigas, né, Lu? Eu sou habilitada à adoção aqui no Rio de Janeiro. E essa habilitação me aproximou dos temas da infância, me fez enxergar na realidade que para algumas crianças os direitos ainda não são garantidos. Meu Deus, mais uma criança linda aqui. Então, a partir dessa minha habilitação, tomando pé da situação de vulnerabilidade de algumas crianças, principalmente das crianças acolhidas, eu não sei se vocês sabem, mas se a gente tem 30 mil crianças acolhidas hoje em instituições pelo Brasil, cerca de 5 mil ou menos, são habilitadas à adoção. Então, a gente está falando aí de 25 mil crianças que precisam de uma solução, que seja a volta delas para suas famílias de origem, ou que seja a colocação em uma família substituta, né? Ou parentes, ou uma família adotiva. Mas, enfim, porque eu fiquei angustiada com isso, eu passei a trabalhar como voluntária no Instituto Rede Abrigo. Trabalhei bastante tempo lá, num projeto chamado Rolê, como coordenadora. Era um projeto de acesso à cultura e lazer. E agora eu criei, na verdade, o meu perfil para falar sobre infância, que é Filhote de Gente, e eu tento compartilhar informações para quem quiser trilhar esse caminho da adoção e também saber um pouco mais de aspectos jurídicos e falar de infância de uma forma mais ampla, com os assuntos que me angustiam, as notícias que são mais recentes ou curiosidades, enfim. Mas eu concordo com a Gilmara, que foi super enfática, com a Luciana também. Eu entendo que é um dever da sociedade, acima de tudo, se importar com as crianças. Eu acho que o Estado tem seu papel, acho que as famílias, evidentemente, têm seu papel, mas as famílias precisam ser apoiadas também. A gente precisa entender isso. E a gente não pode ignorar o problema. Não dá para a gente passar pelas crianças e simplesmente não perceber a dificuldade de algumas delas. E como a vida é injusta, como a gente fala em direitos para todas as crianças, mas não é assim que funciona na realidade. Sim. Os direitos, eles não são iguais, né? Não. E assim, a gente pega esse artigo cheio de palavras bonitas, né? Cultura, educação, lazer, dignidade. Só que aí a grande pergunta é como que a gente faz isso ser prático na sociedade, né? Então, como a gente aplica o ECA, como é aplicado já, na verdade, né, o ECA no Brasil, para que essas crianças sejam assistidas, independentemente se tem pais ou não, enfim, porque eu, como pai, também tenho que aplicar o ECA para Moana, por exemplo, né? Às vezes a gente acha que é só para quem está na casa de adoção, enfim, não, mas é um todo, né? Como que é isso? Quer começar, Lu? A gente, no caso, pensa como o sistema de garantia no caso, um sistema que, no caso, que está colocado não só dentro sistematicamente dentro da Constituição Federal, mas principalmente no ECA, no caso, um sistema que visa assegurar e fortalecer a implementação do ECA, né? Ele tem vários atores, vários agentes públicos, né? Várias instituições, aí no caso a gente pensa secundariamente nos agentes, que têm esse compromisso de efetivar esses direitos. Mas a gente vê a dificuldade de se implementar. Eu, no caso, tenho um gráfico, que eu até, no caso, passei para o Diego, depois eu peço até que ele, no caso, faça essa exposição. Sim. Que é um gráfico que dá assim, uma visão bem analógica do que seria o sistema de garantia. É um gráfico... Esse gráfico ele vai estar rodando na rede
Perfeito. O Vitor tá compartilhando pra gente aqui. Ele vai estar rolando no Instagram da gente, né? E no do coletivo também, essa semana, enquanto o episódio estiver sendo vinculado, né? Perfeito. Esse gráfico, ele mostra bem, no caso, como é que são o treinamento dessas instituições para que tudo seja efetivado para, no caso, termos como solução a proteção integral. Né? Então, no caso ali você tem o CREAS, o CRAS, que são, no caso, responsáveis pela aquela atenção básica, no caso a família, dentro dos locais que se encontram. Temos o Conselho Tutelar, que ainda precisamos muito desmistificar o que seria o Conselho Tutelar, a atuação dos conselheiros, principalmente dentro dessas situações, a Polícia Civil e Militar. Se você, no caso, pensa na estrutura do poder público, não está longe, todos, no caso, são obrigados a trabalhar nesse sentido de efetivar a proteção integral. Inclusive, a gente tem até muitos artigos, principalmente no Código de Processo Penal, em que a pergunta, a princípio, aqui no caso, muitas das vezes não é feita, é se aquela pessoa que está sendo presa, ela, no caso, teria filhos. Né? E a gente tem algumas situações que são bastante complicadas, de que pessoas que são encarceradas e crianças que ficam efetivamente esquecidas dentro de casa. Né? Então, essa questão da gente efetivar esses direitos, ela perpassa sobre a conscientização desses agentes públicos que fazem parte dessas instituições. Né? E nesse conglomerado, a sociedade civil está ali para poder, no caso, dar esse suporte e participar dessa, como se fosse uma ponte, um elo dentro dessa corrente, dessa efetivação de direitos para essas crianças e adolescentes. Só de fazer uma observação, quando eu falo criança, eu vou falar muito criança e não vou falar criança e adolescente. Eu vou usar, que eu gosto muito de usar a terminologia da ONU, que entende que criança é de 0 a 18 anos. Então, para mim, no caso, a criança, quando fala criança e não fala criança e adolescente, para mim, criança é esse indivíduo, né, que compreende de 0 anos a 18 anos de idade. Sim, acho que é bem isso, né? Esse conjunto de engrenagens, né, que é o sistema de garantias, no final das contas, ele está muito garantindo assim, cara, que a pessoa entenda. Dentro de qualquer processo que você esteja envolvido, existe uma criança. E aí você tem que tomar cuidado com todas as etapas dele, porque sempre vai influenciar numa criança, né? Então, talvez esse conjunto de engrenagens, esse sistema, ele devesse funcionar, ele é projetado para funcionar, sempre visando a parte mais fraca de qualquer processo. Até mesmo o processo criminal, como você disse, né? Levar em consideração que uma criança pode ser prejudicada por conta de um processo criminal. Né? É mais ou menos isso que você quer dizer, né? Exato, Diego. Beatriz, você tem alguma coisa para complementar? Quer falar alguma coisa a respeito? Eu vou acrescentar algumas coisas, Malu, porque a gente vê essa engrenagem e ela é tão extensa que a gente tem que se perguntar o que acontece quando alguma pecinha falha. Sim. E eu acho que esse é o grande problema que a gente tem hoje. Conceitualmente, da forma que o sistema de garantias ele é pensado, ele é incrível. Na realidade, aqui no Brasil, a gente tem essa situação. A gente tem leis muito boas, é o caso do ECA, por exemplo, que é complementado pelas orientações técnicas dos serviços de acolhimento, que tem lá uma definição sobre o que são, o que é esse sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, mas a gente falha na entrega. Né? Então, os serviços eles não necessariamente funcionam, não necessariamente tem pessoas capacitadas para esse atendimento, não necessariamente nós temos compaixão e empatia pela situação difícil que algumas famílias enfrentam, e eu acho que a gente tem que compreender que não adianta a gente julgar os nossos olhos da nossa posição, né? Então, da mesma forma que a Lu lembrou das pessoas que são presas, eu tenho uma bandeira aqui que eu sempre levanto, que é das mães adolescentes acolhidas, né? As mães adolescentes em geral. Uhum. A gente está falando, eu concordo com a Lu, para mim até 18 anos são crianças, como a ONU chama, e quando eu me lembro de quem eu era com 18 anos, eu tenho certeza absoluta que são crianças, todos aqui até os 18. E essas mães adolescentes, muitas vezes a gente vê com muito pouca ternura, a gente nem se dá o trabalho de entender como é que elas engravidaram, sabe? Sim. E as histórias muitas vezes não são bonitas. A gente tem rede de prostituição aqui no Brasil, a gente tem abusos, a gente tem várias situações
que até você fazer um aborto legal, a gente acompanhou o caso da menina lá de 9 anos que estava grávida e as pessoas reclamaram que ela queria fazer um aborto, precisava fazer um aborto, ela não queria, ela precisava fazer um aborto. O corpo dela simplesmente não ia aguentar, né? Exatamente. Então, quer dizer, quando a gente vê isso, a gente vê que a gente esquece das mães, né? Então, eu acho que um passo muito importante é uma mudança cultural. Eu acho que o ECA e a Constituição Federal já têm 30 anos, mais de 30, são balzacos, e a gente ainda não conseguiu fazer essa virada para proteção integral de fato. A gente continua fazendo um recorte aí de acordo com as nossas preferências de quem são as crianças que merecem proteção, sabe? Então, acho que essa mudança cultural, ela é muito importante, ela precisa ser promovida. A gente precisa de campanhas mesmo para conscientização, informação, sabe? Acho que foi isso que eu e a Luciana procuramos lá na pós e foi bem transformador. Bacana. É muito importante também humanizar esse olhar, né, em relação a essas questões, porque ele tende a ser horizontalizado, mas a gente vê que ele não é abrangente, né? Bem dentro do que você falou. Diego, oi. Eu vou fazer um acréscimo, porque na verdade olha só como a gente é e como a gente recorta, né? Eu estou aqui no Pais Pretos Presentes e eu falei das mães adolescentes. E evidentemente as crianças têm pais também. Sim, sim. A gente às vezes sequer lembra que eles existem, né? E não sei se é necessariamente porque eles não querem participar. Acho que é porque eles não têm às vezes a oportunidade de participar, sabe? É uma construção social, né? Isso. A gente fala muito sobre isso aqui. Eu tive a oportunidade de participar há umas semanas numa palestra com o DEGASE, né? Que é um órgão de acolhimento de menores infratores aqui. E dentre os meninos, que eram meninos, franzinos, meninas, tinham pais. E mães também, né? Acabou que abriu isso para as mães. E aí era muito assim, eu não sei como é que eu vou conseguir criar meu filho aqui e tal. Eu tô com saudade do meu filho e tal. E a gente tá, e aí, dentro dessa concepção, meio assim, uma criança falando de outra criança. Eu não vou julgar nenhuma questão de conhecimento em relação à educação sexual, que isso aqui talvez seja importante para nossa conversa, de repente, daqui a pouco. Mas você vê assim, como o Estado, de maneira geral, ele não tem meios de oferecer nem esse preparo para as pessoas. E um menino infrator preso estava falando do filho dele, que era recém-nascido, né, nem criança pequena, fora. A menina falou assim, eu tenho um filho lá fora e eu tô esperando o outro aqui. Eu sei que quando meu filho nascer, ele vai nascer. Ele vai sair daqui. E eu acho que é importante ressaltar se era uma menina dentro de uma instituição de menores infratores, que às vezes não tem entendimento, assim, nem do que está acontecendo, sabe? Não vou botar panos quentes nem nada, mas, tipo assim, às vezes não sabe nem por que ela foi parar lá e ainda tem a parentalidade atravessando, sabe? Então, é muito pertinente mesmo pensar nessa horizontalidade que eu acho que deveria ser garantida ao ECA, para entender até onde isso consegue chegar, sabe? De você ver um menor infrator falando do seu próprio filho e ele está em cárcere. Eu acho que é para potencializar. O ECA determina que haja convívio, tá? Então, assim, o problema é que na prática isso não acontece. Não, isso daí já, inclusive, me leva até uma próxima pergunta que eu acho que faz total sentido fazer agora, que é justamente esses tipos de atentados que acontecem ao próprio ECA, ou melhor dizendo, para as crianças, né? Então a gente vê cada vez mais pessoas pedindo a redução da maioridade penal, enfim, a agressão na infância, a própria paternidade, maternidade ainda na infância. Isso tudo, como o Diego diz, que as diretrizes sobre sexualidade vem à frente, porque talvez esses direitos básicos de reconhecimento como humanos já estejam sendo quebrados, ou seja, eu preciso reconstituir isso daqui para eu falar sobre sexualidade, enfim, abuso, abuso entra no primeiro fator ali ainda, mas acontecem muitos atentados, inclusive
da forma com que é aplicada a prisão para esses menores infratores, né? Se distanciar da família, dos filhos, por exemplo, etc. Quais outros tipos de atentados a gente também tem ao sistema de saúde, mas também às crianças? Gil. A sua fala anterior, Vitor, ela me toca muito esses dias pensando, né, sobre a nossa troca aqui no podcast, que a efetivação do ECA, ela começa na nossa casa, né? Quando a gente já tem uma criança, olhar para ela todos os dias e pensar, eu, pai, mãe, né? Cuidadora primária, como é que eu asseguro a integridade do cuidado a essa pessoinha que está aqui, né? Que é meu filho, minha filha, o sobrinho, enfim, pensando, né, nos filhos, que a gente tem uma responsabilidade gigante enquanto família de assegurar essa proteção, de assegurar esse cuidado, essa dignidade todos os dias e olhar para os nossos filhos, desde o banho, a escolha da escola, a vacinação, a proteção, as situações de risco, que é tudo tão necessário, né, e tão importante. E aí a essa pergunta, né, tão necessária, quando o ECA é ferido ou violado, ou as nossas crianças, eu concordo com as meninas, com as companheiras, vamos pensar crianças de 0 a 18 anos, e pensar que a nossa rede, né, socioassistencial, ela deve ser, e ela é intersetorial, mas ela falha, nós falhamos, né, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto famílias, quando não se tem o básico. Porque a gente tem uma superlotação nos sistemas de privação de liberdade, né, de crianças negras, na sua maioria, cumprindo medida socioeducativa, por exemplo. Por que isso aconteceu? Por que a gente chegou a essa situação tão gravosa de privar a liberdade de uma criança? Porque foi autor de um ato infracional, né? Autor que na maioria são meninos, né? Tem as meninas também, óbvio, mas porque não houve emprego digno, né, para seus pais, ou condição de subemprego, condição de violência, de habitação inadequada, de saneamento básico, de alimentação, cultura, lazer, esporte, entretenimento, porque faltou tudo. Então, a gente pensar na rede de proteção especializada, sim, mas é pensar que o Estado falhou na inclusão, na proteção social básica daquela família, né? Daquele núcleo familiar, daquele entorno comunitário, e aquele menino ou menina chega a uma situação de vulnerabilidade ao extremo, né? Que é a privação da sua liberdade, né? E uma fase da vida tão vulnerável, tão importante de desenvolvimento da sua plenitude, da sua personalidade, do seu lugar como sujeito no mundo, e passar por uma experiência tão dolorosa dessa. Então, quando o básico, né, da condição digna de vida, de sobrevivência, falta, a gente vai lidar com as violações, né? A gente vai enfrentar esse lado mais doloroso, mais doído, que atinge as nossas crianças e suas famílias, que são contextos como esse, né? Dessas meninas e meninos privados e privadas de liberdade, pensando em quem vai nascer ou que já nasceu, que vai ter o direito a viver em liberdade, mas sem o cuidado da mãe ou do pai, que o ideal que fosse o cuidadora primária, mas que não vai estar naquele lugar. Porque alguém falhou, né? Os sujeitos, os autores, as instituições falharam, e aquela mãe, aquele pai está privado da vida e liberdade, né? Dos seus sonhos, de viver a sua infância plena, a sua juventude plena. E isso é muito dolorido, gente, porque quando a gente olha para a condição socioeconômica dessas famílias, a gente vê fome, violência, miséria, falta de horizonte. São famílias numerosas que vivem em domicílio, muitas vezes de 1, 2 cômodos, sem saneamento, o que é tão básico para a gente, né? O que é tão acessível para nós aqui conversando, né? Nós 5, sim, mas que falta lá, né? E aí o ato infracional acaba sendo um recurso. E o atentado já começa por aí, pelas condições de vida dessa pessoa, né? O atentado ao estatuto... O atentado começa aí. Exatamente. É o Estado tendo que... não conseguindo cumprir com esse sistema de garantias, né? Então, eu acho que você conseguiu, assim, de forma muito brilhante, ilustrar tudo, assim. Isso aqui acontece, né? A gente não vai focar somente na privação de liberdade. Tipo assim, veja como é simples, assim, coisas simples falharem e entender o que acontece, né? Em detrimento e em função disso. Acho que é bacana, assim, a gente fazer uma ilustração bem real
bem primária do que falhar aqui, saneamento, educação, entretenimento, falhou isso aqui. É isso que vai acontecer. Não necessariamente a pessoa está fadada a isso, mas a vulnerabilidade acontece nisso aí. Ela é vulnerável a acontecer isso porque o Estado não garantiu, não cumpriu com essas garantias básicas. Tipo, eu acho brilhante o jeito que você trouxe isso. É muito, muito bacana mesmo, assim, para criar esse arco para quem ainda não enxergou, né, essa realidade. Muito bacana mesmo. E assim, né, vocês falando aí, eu consigo enxergar pelo menos 2 tipos de questões. Uma estrutural, quando o Estado falta, quando essa criança já nasce na beira do córrego, exposta à doença, com uma família, enfim, desestruturada, muitas vezes por ação do Estado, por matar o pai, ou, enfim, pelo próprio racismo. E tem o outro ponto que é muito mais individual, que é uma família que tem condições mínimas, condições básicas de sustentar aquela criança, mas fere o ECA de outras formas. Não estou falando de alimentação, não estou falando de exposição à doença, por exemplo, né, para crianças e famílias que vivem no córrego, mas eu estou falando de pais e mães que acabam não dando acesso à criança, à cultura, ou enfim, que batem na criança e tudo mais. E aí que eu me questiono, porque eu entendo que é estrutural a longuíssimo prazo, eu diria, e outro, eu me questiono quando eu vejo uma criança passando por isso, por negligência ali dos pais diretamente, não só do Estado, e como que eu posso interferir, né? Que a gente cresceu nessa sociedade onde se diz que marido e mulher não briga de marido e mulher não se mete a colher, mas aqui eu estendo ao entendimento da criança também. Bia, quais ferramentas a gente tem para poder falar enfim, ligar para algum lugar, conversar, não sei. Quais ferramentas a gente tem para, na hora que a gente enxergar alguma coisa que está saindo de errado ali, a gente pode também, fazendo parte dessa estrutura, se responsabilizando por essa criança, levantar a mão e interferir? Pedro, eu acho que a primeira coisa é não ignorar o problema, sabe? É não fechar os olhos. É prestar atenção no que está acontecendo na porta ao lado. É isso que você falou. A gente tem que meter a colher, sim. A Constituição e o ECA transformaram as crianças em sujeitos de direitos. Isso significa o quê? Que elas não são objetos. A sua filha, Moana, é linda, mas ela não é sua, não é uma propriedade sua, não é um objeto de que você possa dispor, né? E você possa fazer, você tem a liberdade de fazer o que você quiser com ela. Não é assim, você tem deveres com o pai, nós temos deveres. Então, acho que primeiro é mudar essa visão de que não é meu filho, eu não tenho nada a ver com isso. Tem a ver, sim, está lá na lei. E se você não faz nada, você é omisso. E aí você tem que dormir com a sua consciência. E o que você pode fazer? Eu acho que a primeira coisa é, se você tiver como, acessar essa família e orientar que, se ela tiver com alguma dificuldade, ela procure serviços de assistência social, CRAS, né, em primeiro lugar. Outra possibilidade é falar com o conselheiro tutelar da sua região, e você, numa busca na internet, colocando conselho tutelar e o lugar onde você mora, vai aparecer um telefone. O conselho tutelar é o órgão da sociedade civil que pode atuar no sentido de tomar as primeiras providências para a proteção dessa criança, inclusive acionando o Ministério Público, se for o caso, mas eu acho que é importante a gente dizer também que o Conselho Tutelar, ele não tem esse poder de polícia, digamos assim, né? Quer dizer, ele não visa necessariamente punir as famílias e separar as crianças, ele visa proteger as crianças, né? Então não é para destruir a família, é para tentar que essa família seja bem assistida. Agora, é claro que para isso a gente tem que ter bons conselheiros tutelares. Então, eu até há poucos anos atrás não tinha me dado conta da relevância dessas pessoas, e a gente vota esses conselheiros tutelares de 4 em 4 anos também.
Então, essas eleições, elas, como elas não são obrigatórias, né, na realidade, a gente precisa tomar a iniciativa de exercer esse direito de eleger essas pessoas. E prestando atenção em quem a gente elege. Então, eu particularmente acho que é muito importante que a gente pense em quem não tem aí convicções, não é muito aferrado a dogmas e convicções que impeçam que ela cumpra a lei, né? E atente para o fato de que as famílias precisam ser protegidas. Então, o que eu quero dizer com isso muito claramente é que não adianta ter um conselheiro tutelar que vai olhar para a família, vai julgar, fazer um pré-julgamento e achar que ele é Deus e pode definir o que vai ser feito com aquelas pessoas. Então, eu vou parar por aqui, mas acho que são esses 3 pontos principais para mim. É muito bom, né? Porque a gente fica receoso, às vezes a gente... O primeiro pensamento, eu acho, é ligar para a polícia. Também pode ser, dependendo dependendo da situação, né? Mas talvez não seja melhor, né? Cause mais... a pessoa fique mais, assim, reativa e tudo mais. Então, eu achei interessante quando você colocou, se você tiver contato com a família, tente conversar, depois ter um conselho tutelar. Eu acho que tem alguns graus, assim, que a gente pode ir pensando, obviamente, de acordo com cada situação, né, e gravidade e tudo mais. Agora, Lu, a gente já entendeu até aqui a importância e a responsabilização da sociedade como um todo, né? Não adianta ter só a lei lá escrita, né? Eu acho que cada um é um agente de mudança e zelador da infância, da criança. E qual foi o legado que o sistema nos deixou nesses 30 anos aí de existência já? Teve uma mudança drástica da forma com que era entendido e era orientada ali, e como a gente criava as crianças, a gente como comunidade, enfim, como criava, e de repente, depois do ECA, se tornou ou não ainda uma mudança, a gente ainda tem muitos resquícios pré-ECA. Vitor, com certeza a gente ainda tem muito o que fazer, muito. E isso eu acho que, principalmente as instituições, e eu falo isso no caso de... Por ser testemunha, né, de ver essa mudança, principalmente nas instituições, o compromisso das instituições como o Judiciário, Ministério Público, em que muitas das vezes o assunto infância era uma coisa tratada assim, muito de forma etérea, né? Você, no caso, precisa efetivar os direitos. Então, você, no caso, pegava, botava a criança na instituição e, no caso, depois botava numa família substituta, e você não via como que isso afetava a vida, porque cada criança é um indivíduo em si, né, uma subjetividade. Então, ela tem uma existência em que é um caso concreto. É preciso olhar para aquele caso de forma particular e entender efetivamente o que a gente pode fazer dentro daquilo ali. A gente tem uma complicação, que, por exemplo, hoje dentro das faculdades, a gente tem a matéria sobre infância como eletiva. Ela não é uma matéria obrigatória dentro das graduações. E isso eu acho que se torna um pouco deficitário, né? Isso para direito. Não, aí eu vou te falar com relação a todas... Não, serviço social também. Para serviço social, ela é eletiva também. Eletiva, infância psicologia, medicina, todas essas partes são... Quando você trata da infância dentro dessas graduações, você, no caso, vê que, no caso, é uma situação secundária. Por exemplo, eu e a Bia fomos nos especializar na pós-graduação sobre a temática. Eu fiz o ECA na faculdade porque era uma temática que me interessava, sempre me interessou. Mas era uma matéria gravada com um professor que eu já tinha tido aula há uns 3 anos. Se você vê, no caso, o ECA hoje, ele tem vários recortes de outras leis que vão sendo modificando de acordo com a necessidade e atuação da sociedade, ele vai se modificando. E isso é importante a gente entender, né, que tem essa situação em que você vê a necessidade da sociedade, você implementa a mudança dentro da legislação para aquilo atender a necessidade da sociedade. Então, eu vejo um legado de que a criança quem dá a criança esse sujeito de direito, como a Bia falou, sabe? De não olhar a criança mais como uma propriedade da família, mas entender que aquela família, a sociedade, ela tem responsabilidade humana
responsabilidade humanitária sobre aquela vida, né? Da gente entender esse legado do ECA, é de guindar essa criança a um sujeito de direito, em que, no caso, a gente tem que primeiro olhar para ela e depois olhar para todas as outras coisas. Mas pensar que, olhando primeiro para ela, todas as outras coisas vão sendo efetivadas de forma automática. Porque ela é o princípio, né, da sociedade. Todos nós fomos crianças. Se a gente começa por ela, é basilada que há 10, 15 anos a gente vai ver um resultado muito melhor, né? Então, acho que esse é o legado que o ECA nos deixa, de entender que a criança é esse sujeito de direito que a gente precisa resguardar de toda sorte e fazer com que ela cresça um ser humano saudável, para que isso seja refletido na sociedade. Perfeito. Isso é isso, né? O legado, o termo legado, ele já diz isso, né? Você vai deixar, é o que você está deixando para a sociedade, né? E triste é a sociedade que não entende que tudo passa pelas crianças, né? Eu tenho muito isso, assim, desse cuidado de tentar fazer as coisas serem, na criação dos meus filhos, o melhor possível, dentro das coisas que a gente consegue garantir, das coisas que a gente consegue bancar. É justamente para isso, né? Eu sempre, às vezes eu brinco e falo, eu não quero entregar um cidadão estragado para a sociedade. Porque a gente precisa que a sociedade melhore, né? Então eu não posso criar eu não posso criar um menino machista, por exemplo. Eu não posso criar um meu filho para ele entender diferenças ter diferenças de entendimento que não vão fazer com que pelo menos essa bolha que a gente cria em torno da gente, ela melhore, porque assim, é um cara que vai entender. Não que eu esteja botando também essa expectativa toda nele. Tipo, a gente tá tentando fazer alguma coisa, né? Eu acho que isso também não nos bota como exemplo de jeito nenhum. Mas é isso, é esse cuidado, né? Entender que se você garantir uma sociedade melhor para as crianças, você está garantindo uma sociedade melhor, né? Eu acho que é muito interessante, porque você começa a olhar o elo mais fraco dessa corrente, que é a criança. Então, se o elo mais fraco é a criança, então essa corrente ela vai romper se a gente não cuidar dela, né? Acho que é muito bacana quando fala de legado. Eu acho essa palavra muito potente, porque traz bem isso, né? Eu queria só completar um pouquinho o que a Lu trouxe, de forma brilhante, riquíssima, mas observar que nos últimos anos, né, a gente que eu falo, né, enquanto essa tríade, né, Estado, sociedade, família, tem um cuidado e um zelo muito maior com o aspecto emocional e psíquico das crianças que não se tinha antes. Né, a gente pensar lá em 1990, por exemplo, quando o ECA foi sancionado, na prática, né, na efetivação dessa proteção, se tinha muito cuidado com a integridade física, né, se proteger a criança, a vida, a moradia, a habitação, quem vai ser a família, no caso de família substituta, etc. E se amadureceu nos últimos anos um cuidado e uma atenção ao aspecto psíquico e emocional que não se tinha antes, né, de ouvir a criança, de preservar essa saúde mental de uma forma mais abrangente, que não se tinha anteriormente, né? E eu vejo isso como um legado também, né? A gente pensar nesse cuidado integral enquanto sistema de proteção, são todas as dimensões mesmo, né? Considerando e contemplando o aspecto emocional e psicológico. E uma outra coisa que a Bia trouxe, que é tão importante e é uma responsabilidade nossa, onde estivermos, essa sensibilização, né, para todas as pessoas com que a gente se relaciona, as instituições, do papel dessa rede de proteção especializada, né? A Bia trouxe como exemplo o Conselho Tutelar e esse olhar ainda estigmatizante que muitas pessoas têm de ser um dispositivo com atuação policialesca que não é, né, Bia? E o Conselho Tutelar tem um papel tão educativo, tão importante, que muitas famílias desconhecem, né, essa parceria, essa intervenção, essa sensibilização, correção, né, de condutas que o Conselho Tutelar pode fazer em diversas realidades e não somente atuar como aquele dispositivo, aquela instituição ou serviço da rede que vai destituir a guarda ou vai iniciar um processo de afastamento da criança da sua família de origem, mas muito pelo contrário, muitas vezes de orientação e de educação, né? De sensibilizar, olha, isso aqui é violação de direitos,
né? Vamos corrigir, vamos ajustar, né? Para que essa criança permaneça preservada, permaneça respeitada, protegida. E isso é fundamental, né? Precisa, né, dessa parceria, dessa relação de confiança das famílias, né, com a rede de proteção. E a gente, quando fala do conselho, porque está no território, né, Bia? O primeiro serviço, digamos assim, da nossa rede de proteção socioassistencial, ela está nos territórios, né? Todo município brasileiro tem um conselho tutelar, tem um CRAS, né? As meninas falaram da importância dos serviços de assistência social. Então, que são dispositivos, equipamentos públicos inseridos em todos os territórios, todo município brasileiro, por menorzinho que seja. Ele vai ter o seu conselho tutelar e vai ter o seu CRAS, e esse papel precisa ser multiplicado, né, ser aproximado, porque as famílias não tenham medo, e às vezes a própria família poder buscar, olha, me orienta, né, isso aqui está legal, isso aqui está correto. Exatamente, né, esse papel educativo no processo da proteção. Bacana. Muito bom, muito bom. Muita informação. As Gilmara estão se multiplicando, gente. Chegaram mais crianças aí, não sei. Eu posso acrescentar uma coisa, Diego, que eu me lembrei? Por favor, maravilhosa. Agora são duas. São duas crianças agora. Maria Júlia, 4 anos. Ai, que linda. Pois não, Beatriz, pode falar. Não, é o seguinte, gente, é porque também a gente passou aqui rapidamente sobre essa questão da redução da maioridade penal, que eu considero um assunto gravíssimo. Acho que é uma retórica perigosíssima, para ser franca, e demagógica, populista, irracional, enfim. Eu digo isso aqui com muita tranquilidade. Acho revoltante que a gente esteja discutindo isso a essa altura, até porque a gente não tem nem como implementar. Quer dizer, o DEGAS e os serviços de socioeducação são um horror, as prisões são um horror, então não estão alinhadas com dispositivos relativos aos direitos humanos, enfim. Então, acho que a gente não poderia nem cogitar colocar mais gente lá dentro, que dirá crianças. Mas o que eu queria falar mesmo é que a gente também tem, o Brasil, ele ratificou e internalizou, o que significa que isso é lei com status, um status altíssimo, hierarquicamente superior mesmo ao ECA. O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. E o ECA, ele, na verdade, tem um alinhamento profundo com essa convenção. Então, quando a gente ouve essas baboseiras tipo rasgar o ECA, na realidade a gente teria que dar cabo de uma lei superior, né? Ainda, que é a própria convenção, inclusive o artigo 227 da Constituição, que vocês leram no início. Então, só queria enfatizar isso também. Quando a gente fala aqui em proteger o ECA, em fazer com que o ECA seja implementado, a gente também está falando de cumprimento com dispositivos internacionais. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi a mais... foi o documento internacional que teve maior adesão na história. Então, eu acho que a gente não devia cogitar andar para trás, sabe? E agora... olhando para o futuro, e ECA é isso, né? Pelo menos essa apresentação que a gente deu ao ECA, porque eu entendo que o impacto do ECA é muito maior do que uma hora nos permite, né? É uma introdução, né, cara? É assim, sim. Imagine que isso aqui exista. E a gente não quer ser petulante e falar assim, vá pesquisar, mas é a introdução, assim. Tem um mundo aí, essa porta tá aqui, agora você entra. Exatamente, o que já é muita coisa. Olha o tanto de coisa que a gente passou e a gente teve que passar superficialmente porque não dava para aprofundar. E que ECA é essa grande chave, essa vitória para as crianças, né? E que posteriormente é uma vitória para os adultos também, obviamente, que elas serão adultos um dia e adultos muito, muito melhores formados, enfim, preservados na sua dignidade. Quando a gente nasceu, não tinha, né, Vitor? Quando nós cinco aqui nascemos, não existiu. Exatamente, nossos não tinha. Filhos, netos, né, alcançam e alcançarão. Perfeito. Esse sistema protetivo. Sim. Sim. E é ótimo, Gil, que você tocou nesse ponto, porque
mesmo que uma vez foi em 90 que foi sancionado, só que também é uma mudança cultural de adesão às leis, né? Então, vou dar exemplo aqui de bebida no trânsito. Há um certo tempo para as pessoas começarem a aderir, levar a sério. Eu acredito que com ECA não deva ter sido diferente, né? A princípio, uma certa recusa, na resistência, a resistência de, mas você tá mandando agora até aqui em casa, dentro da minha casa. Agora eu não posso bater no meu filme, agora eu não posso bater no meu filho, pô, calma aí. Por favor, né? O que eu vou fazer agora? E nós assistimos uma geração de crianças, né? As meninas que trouxeram isso também de forma maravilhosa, empoderadas, né? Que dialogam com suas famílias, com seus cuidadores. Sim, olha, mãe, olha, tem um ECA, tem um conselho tutelar, não pode me agredir, não pode me né? fazer um tipo de violência. É claro que sem exageros, obviamente, mas a gente tem uma geração de crianças empoderadas que dialogam com suas famílias sobre sua proteção, sobre um legado, né? Um arcabouço legal de proteção a elas. Isso é maravilhoso, gente. Sim, então, para tudo há esse momento de adesão popular, né? E de conhecimento também. E o trabalho desses agentes diários. Acredito que cansativo, né? Porque exige um esforço sobre-humano, né? E principalmente de empatia, de tentar entender, de você tirar seus problemas, enfim. Aqui a gente pode ir para uma série de lugares. E que é essa coisa maravilhosa que aconteceu. Mas ainda há espaço para melhorar. E que vocês que trabalham diretamente com isso, que estudam isso, enxergam de, olha, Vitor, dá pra gente ir por aqui, dá pra gente ir por aqui também, isso aqui tá muito bom, mas a gente pode melhorar, enfim. Quais são os caminhos que vocês enxergam de melhoria pro ECA? Eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada um, porque eu acredito que vai ser muito rico isso. Por favor, Lu, se quiser começar. Comece sim, Vitor. As melhorias, no caso, eu acho que no caso seria a efetivação de tudo aquilo que a gente acha lindo no artigo 227 da Constituição, que é replicado no ECA, no artigo 4º. Então, assim, eu acho que o grande desafio é a gente entender exatamente qual é o papel de cada um. E eu aqui, no caso, faço uma alusão àquele provérbio africano, que eu, no caso, sou apaixonada, que é preciso uma aldeia para criar ou educar uma criança. Então, porque a gente, no caso, estou dentro desse sistema de garantia, né? Eu, de uma certa forma, quando advogado, sou agente. Quando eu atuo no judiciário, quando eu atendo com cliente, eu sou um agente, né? Mas qual é a minha consciência dentro dessa situação, visualizando que tem uma criança naquela relação? O que eu vou aplicar ali? O que no caso, eu vou tomar atenção? No caso, eu comecei a estudar na primeira aula já modifiquei. É engraçado que foi um choque tão grande, quando você começa a desmistificar coisas, quando você começa a entender, quando você passa a transformar as informações em conhecimento e o conhecimento em sabedoria, que é como você sabe aplicar aquele conhecimento diante daquelas informações que te foram passadas. Então, eu acho que esse é o grande desafio, da gente pegar todo esse conhecimento em que o ECA, no caso, ele foi construído, porque aquilo ali, gente, cada artigo daquele dali não é um artigo construído do nada. Ele tem uma ciência, a gente tem um marco legal da primeira infância em 2016, que ele é construído em cima de conhecimento científico, né? Então, a gente, no caso, pega esse conhecimento e a gente aplica como agente público no ponto que a gente está, né? E tenta fazer, como a Gil mencionou anteriormente, fazer essa multidisciplinariedade, agir em rede. A gente não pode, quando se trata de cuidar de criança, a gente não pode agir sozinho. E o principal, se você, no caso, pensa em aldeia, você entende que a aldeia você não está sozinho. Você, no caso, está num conglomerado de pessoas. E pensar em aldeia é isso, não é? O que o outro pode fazer de melhor dentro daquele panorama que eu não posso alcançar. Então, quando você vê uma situação que envolva criança, pensar nesse tentáculo, né? Onde, no caso, você não pode alcançar, o outro pode alcançar, para poder efetivar esse direito, não é de uma forma etérea, de uma forma concreta. Eu acho que essa extensão, esse desafio que a gente tem agora, de fazer efetivar, né? Porque a gente está muito na idealização, muito na teoria, a gente precisa concretizar
de forma mais real, todos esses direitos. Perfeito. Gil, o que você acha que ainda pode melhorar? O raciocínio, né, o desejo é bem esse que a Lu traz para a gente, e é pensar a efetivação das políticas públicas preventivas às violações, né? Porque o que a gente deseja é que não existam violações, é que não existam situações de vulnerabilidade, para que essa criança não seja inserida em um processo de proteção depois, né? Depois que essa violação acontece na vida dela, mas que desde da sua existência, do seu processo intraútero, a sua mãe tem assistência ao pré-natal humanizado, digno, um parto e um nascimento humanizados e respeitosos, né? Uma assistência integral à primeira infância, emprego e renda, habitação, saneamento básico e todas as outras políticas intersetoriais para assegurar a dignidade a essa família, a essa criança. Então, a efetivação dessas políticas públicas é tão importante, tão essenciais à vida, e que elas sejam preventivas às violações. Que a gente não tenha um cenário e estatísticas de crianças em contextos diversos, né? De privação de liberdade, de situações várias. E eu queria trazer um exemplo, né? Quando a gente fala muito e se preocupa muito sobre situações de vulnerabilidade que atinge de forma que nos dói, que nos mobiliza muito, né? Que atinge nossas crianças. E a gente falando dessa rede de proteção, me lembrei muito dessa experiência. Eu trabalhei 10 anos em uma maternidade pública aqui em Salvador, né? Vinculada ao SUS, uma maternidade escola. E uma das principais demandas que a gente tinha lá no serviço social era a notificação de situações de estupro vulnerável, né? Que eram meninas, gestantes e parturientes com idade inferior a 14 anos, que é lei, né? Enfim. E nossa obrigação, né, legal, é notificar, denunciar aquela situação de violência sexual, mesmo que a menina convivesse com um companheiro, né, pai do bebê, que fosse um desejo dela, consentido pela família e tudo mais. Pensando no aspecto social, né, tinha o desejo da menina, o consentimento da família, mas do ponto de vista legal, era uma violação. Ai, deu congelado aqui. Pronto, o que fazer diante disso? A maioria das histórias que eu escutava, quando sentava para conversar com a menina, com o familiar responsável, quase sempre a mãe, e o companheiro, né, eram situações em que essa menina vivia um contexto de vulnerabilidade absurda, extrema, muitas vezes passando fome, tinha esse relacionamento, né, surgia na vida dela, essa pessoa, quase sempre um homem bem mais velho, menina de 12, 13 anos, um homem de 30, 28, 30 anos, né, em média. E aí, quando eu escutava essas histórias, antes de notificar, até por um respeito, por um cuidado ético com aquela usuária, com aquela menina, com aquele núcleo familiar, escutar essa história, esse contexto e informar sobre a notificação, né? E aí eu escutava muito da menina e da mãe, não, passava fome, a nossa casa tem 8 crianças, não tinha luz, não tinha água e tal. Ela arranjou esse namorado, o rapaz quis ficar com ela, levou ela para morar com ele, a gente apoiou, um rapaz trabalhador, honesto, né, e etc e tal. Ela foi viver com ele, quiseram ter o bebê e tá tudo bem, moça, né? E aí você, escutando isso, com a responsabilidade legal de notificar, o que é que você faz? Né? O que é que eu fazia, né? E em conjunto com as outras colegas. Escutava com todo respeito essa família, essa menina, falava para eles da situação de violação, que ainda que do ponto de vista, né, social, tivesse todo esse consentimento, né, e esse acordo que estava tudo bem para ela e para a menina, mas que na lei aquilo era uma violação de direito, não era possível. E aí o rapaz arregalava os olhos porque ele não sabia. Como assim? Não, mas eu não estuprei ela, não violentei ela, moça. Né? E a gente, calma, a gente não está lhe acusando de violência sexual, né, da forma que se vê por aí, né? Mas é o que está posto na lei e a gente vai precisar informar ao Ministério Público, né? Aí eu substituí a expressão de notificação por informação. Notificação tem um peso, né, policialesco para a maioria das pessoas. Isso podia assustar essas famílias, né? Gente, eu vou precisar informar, vou fazer um relatório social, vou ter que informar o promotor essa situação, e aí eu vou ser preso e tal. E a mãe começava a chorar, mas minha senhora, ele que sustenta a gente, ela saiu da fome, ele dá cesta básica para a gente. Imagina, gente, que situação, né? E aí quando a gente fala, o Estado age nesse momento, mas não teve alcance de agir diante dessa família,
E aí, não, senhora, fique calma, ele não vai ser preso. A gente tinha um diálogo muito frequente com a promotoria responsável, né, do Estado, que dizia, não, e o promotor, e a gente falava muito isso para ele, mas, doutor Martel, as situações são gravíssimas, o contexto social é esse. Como é que a gente vai notificar? Como dizer isso para essa família de forma tranquila? Porque ele estava dando a cara a tapa, fazendo esse atendimento, informando que fariam uma informação ao órgão de proteção. E sensibilizar, acalmar, tranquilizar essa família. E dizer, olha, o senhor, a senhora, a menina, né, em questão, provavelmente serão convidados pelo Ministério Público. O promotor vai querer escutar você, saber se está tudo bem nessa história, nesse novo contexto familiar que você está, nesse relacionamento conjugal. Vai escutar a sua mãe, vai escutar seu companheiro e vocês serão liberados, a vida de vocês continua. Né? A promotoria só quer saber se está tudo bem com você e tem o dever de acompanhar. Aí, né, o alívio que vinha deles, né, que vinha dessa família, dessa menina e tal, mas da forma como a gente precisa conduzir situações como essa, que quando a vulnerabilidade grita, bate, e aí vem uma situação que aos olhos da lei é crime e violação, mas que um contexto social de gravidade foi que salvou a vida da menina e da família, né? Não estou defendendo aqui o início de uma vida sexual precoce, né? Muito pelo contrário, mas é uma reflexão, um olhar respeitoso para cada situação, uma abordagem respeitosa que se precisa ter diante de cada realidade e cumprir o nosso papel, né? Nosso dever era notificar e todas as notificações foram feitas e sair com a relação respeitosa com a família, agradecendo, obrigada, não sabia, você me informou, que bom saber que o Ministério Público faz isso, que não vai prender a gente, né? E saíam aliviados e a gente cumpriu o nosso papel, né? Enquanto serviço de saúde, enquanto profissional de saúde e tudo mais. Mas voltando à pergunta, né, Vitor, ao nosso desejo, né, a nossa bandeira de luta, é que as políticas públicas sejam efetivas, que sejam, né, preventivas, né, para contextos de vida com dignidade, para que o Estado não venha agir somente depois, né, que quando a violação acontece. Muito bom. Bia, tem alguma coisa para agregar? Gente, eu estou assim, as meninas já falaram tanta coisa importante. A impressão que eu tive é que, e eu estou muito alinhada com isso, o ECA é um documento muito bom, né? O que a gente precisa é implementar. Mas se eu tivesse que falar em alguma melhoria, eu acho que tem algum... Bom, antes, né, falando sobre a implementação do ECA, a gente tem que cobrar do poder público. Eu acho que a gente não pode ser leniente, porque isso significa conivência com o desrespeito às crianças. Então, o que acontece? O que o ECA diz muito claramente é que criança tem prioridade nas políticas públicas e também na destinação de recursos. Eu não vejo isso acontecer. Assim, eu acho que a gente tem no poder público, na verdade, a impressão que eu tenho é que as crianças elas estão lá embaixo na lista de prioridades, né? E eu falo isso muito com base em quê? Na minha experiência trabalhando com acolhimento institucional aqui no Rio de Janeiro. Então, para mim, é inadmissível que crianças que foram acolhidas porque elas estavam em risco ou sofreram alguma violência sofram uma violação dos direitos por parte do Estado. E é isso que acontece aqui o tempo todo. As crianças e adolescentes, gente, só para deixar claro, crianças até os 18 anos, elas são colocadas em instituições, às vezes, sem a menor infraestrutura. Eu já fui à instituição de meninas adolescentes que a porta e o portão estavam quebrados. Eu fiquei em pé no chão, saiu esgoto do chão. Eu não vi isso está também em matérias de jornal, mas eu vi isso pessoalmente. Água pingando do teto. Esse abrigo, o Ministério Público pediu que ele fosse readequado lá em 2012, a gente está em 2021. E até onde eu sei, fizeram algumas melhorias, mas muito mais para dar uma satisfação para o RJDV do que para efetivamente cuidar desses meninos. Tinha um outro abrigo que estava aqui em fechamento, não sei se ele já fechou totalmente, suspensão de atividades, que era basicamente uma prisão para meninos adolescentes. Então, você tinha grades nos quartos, à noite o bebedouro quebrou e eles não tinham como sair dos quartos para pegar água na cozinha, porque a cozinha estava trancada. Eram 18 camas, se não me engano, num quarto só, o que é completamente contrário
que dispõe as orientações sobre os serviços de acolhimento. Teve um caso do Ministério Público chegar num abrigo de crianças de até 6 anos, se não me engano, e a rede de proteção estava rasgada com crianças com metade do corpo para fora, no momento em que o Ministério Público chegou. Então, o que eu acho que a gente não pode é aceitar que a gestão municipal seja omissa ao ponto dessas aberrações acontecerem. E, como eu falei, né, a gente está falando aqui de adequação, desde 2012 é o pedido do Ministério Público, então, na realidade, não dá para atribuir o problema a uma gestão só, é um comportamento reiterado do Estado de simplesmente descuidar dessas crianças que são invisibilizadas e não votam, não estão na rua para incomodar ninguém, nem para assaltar ninguém. Não estou dizendo que as que estão na rua não mereçam cuidado, muito pelo contrário. Mas o que eu quero dizer é que essas especialmente são invisibilizadas. Então, o ECA, a gente não pode fazer dele letra morta, né? A gente não pode, a começar pelo poder público, ignorar o que o ECA diz. Está no nosso papel como família e como sociedade, cobrar o cumprimento e ficar de olho em quem cumpre e quem não cumpre, sabe? E fora isso, que eu particularmente acho, mas eu não vou me alongar nisso, é que as disposições sobre adoção, elas tinham que ser revistas. De novo, eu sou habilitada à adoção, mas eu não, de jeito nenhum, eu espero que isso tenha ficado claro aqui, defendo que famílias sejam separadas sem uma razão que seja, de fato, falta de afeto, não falta de condições, é isso que eu quero dizer. Então, jamais defenderei isso. Por outro lado, eu não posso defender também que uma criança seja colocada numa instituição precária e passe lá anos de sua vida esperando que o poder público ache um tio no interior de sei lá onde para ver se o tio tem interesse numa guarda provisória dessa criança, quando ela pode, sim, ser colocada numa família. Se esse tio tiver uma ligação muito forte, tudo bem, mas não é, em geral, o caso. Então, eu acho que a gente tinha que revisitar essa história da família biológica para que a gente realmente preste atenção no que é o melhor interesse das crianças, sabe? Então, acho que seria, assim, o ajuste fino que eu acho que o ECA precisa, pelo qual o ECA precisa passar agora, assim. Eu acho interessante, falando o que a Beatriz está dizendo, né? A gente revisitar um ponto aqui que eu acho interessante, muito importante para o que ela disse, porque assim, parece que tem mais crianças para serem adotadas do que pessoas querendo adotar, e tem muito mais crianças a resolver a questão para estar prontas para a adoção do que as que estão prontas, né? Então, a gente tinha falado em 30 mil crianças, um número aproximado, para 5, 6 mil que estão aptas. Então, essas 24 mil crianças, 25 mil crianças, são aquelas que estão ali esperando esse parente distante, de repente, ser acessado e saber se ele tem interesse e condições, se ele quer, né, fazer parte dessa criança, enquanto muitas outras pessoas não estão ali querendo fazer parte, né? Não vou entrar tão a fundo na adoção, porque a gente vai voltar a falar disso em algum momento, e eu acredito que vai ser em breve. Mas, assim, quão intrínseco, quão ligado está o fato das violações de direitos desse sistema de garantias, tá ligado? Em tudo, seja numa criança que é recolhida por ser infratora, porque sofreu diversos atravessamentos, porque um sistema de garantias ele não funcionou, uma criança que poderia ser adotada por uma família que está ali latente por exercer o afeto sobre essa criança e ser afetada sobre essa criança. Esse sistema também não funcionou. Então, quando a gente fala do sistema de garantias do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem que entender, e se vocês me permitem, dizer assim, ele está o tempo inteiro falando e permeando a gente por todos os lados. Por isso que a gente traz ele à mesa nessa discussão, porque ele está bombardeando a gente por todos os lados. Não é só na criação do seu filho, você que está ouvindo, não é só naquele menino que está lá no sinal jogando bolinha para o alto, que você finge que não vê, porque tem um sistema todo que está por trás, fazendo com que ele esteja ali, e um sistema que falhou. Ele não está ali porque ele quer, e por mais que ele ache que ele queira, que ali tá, não, eu estou aqui porque é que eu consigo ajudar a minha família, ele não está ajudando a família dele. Ele está tendo um subterfúgio para conseguir, de repente, não passar fome, porque um sistema falhou, né? E é por isso que a gente trouxe essa conversa, a gente está desenvolvendo essa conversa hoje. Esse sistema tem falhado de tanto
tem falhado tanto e de tantas maneiras que você tem que entender o que está acontecendo ao seu redor e perceber que ele está em todos os lugares. Estou até sendo repetitivo, porque atravessa muita coisa. Eu queria deixar isso registrado assim, para quem está ouvindo a gente agora, porque a gente trouxe várias ilustrações de uma coisa só. A gente trouxe vários ângulos de uma pintura só, que é um sistema que ele é bem elaborado em toda a sua teoria, mas a sociedade não consegue botar ele em prática em sua plenitude, né? Devido a diversos fatores. Acho importante isso ficar pontuado nessa conversa até esse momento. Sim. E então o resumo das respostas na minha pergunta é que, antes de pensarmos em melhorias, tirando o ponto que a Bia trouxe da adoção, colocarmos em prática o que já está decidido. Vamos chegar antes do crime, chegar antes da agressão, seja lá o que for. Que o ECA deveria ser isso, eu vou proteger e não ser reativo àquilo que acontece à criança, né? Então, uma forma da gente fazer isso acontecer é nos responsabilizando e pegando para nós essa função social. E aí, já pra gente tomar um pouco de água, né? Porque essa conversa aqui tá como, né? Tá profunda. A gente vai deixar quem tá ouvindo a gente dar uma respirada, a gente vai soltar um spotzinho aqui do coletivo, só pra fazer um jabazinho do que acontece lá no coletivo. Acho importante quem ouve a gente, quem não conhece o coletivo Pais Pretos, saber também. A gente vai soltar um spotzinho aqui, volta já pra gente dar uma respirada e a gente volta com as nossas considerações finais. E aí, você conhece o coletivo Pais Pretos Presentes? Procure a gente nas redes sociais com @paispretos. Por lá você vai encontrar materiais com conteúdos diversos sobre tudo que envolve a parentalidade preta. Temos rodas de conversas periódicas, grupos de estudos, grupos de apoio no WhatsApp, no Facebook e, é claro, o nosso podcast Pais Pretos. Fique ligado em nossas redes sociais e vem com a gente. Voltamos, tomamos uma água, já respiramos e já vamos para as considerações finais. E já adianto aqui que essa conversa a gente vai ter que fazer muitos outros episódios, né, Diego, para que a gente possa tratar com dignidade esse assunto. Permear a nossa vida todos os dias. Perfeito, é isso aí. Então, queria que vocês se sentissem à vontade para falar o que acharam e também deixar suas redes sociais, enfim, deem um recado que vocês acham que deva. Pode indicar livro, indicar o que for, artigos, o que vocês quiserem. Agora é o momento de vocês falarem o que quiserem, como já era, né? Em considerações finais, mas não finais, que eu acho que no caso é a porta de entrada de qualquer assunto, se tratando de infância, família, eu sempre falo que é uma porta que você entra e tem múltiplas portas para você descobrir assuntos, descobrir formas de você, no caso, conseguir fazer da sua existência uma existência um pouco mais consciente daquilo que acontece ao seu redor. Eu acho que a gente ainda está um pouco... A gente está vivendo uma sociedade muito indiferente, que eu acho que é isso que a gente tem sofrido, mas a consequência disso tudo que a gente tem sofrido é por conta dessa vivência tão indiferente àquilo que nos cerca. Eu acho extremamente importante quando a gente pega pessoas de várias graduações, de várias atuações, que nem sempre a pessoa tem uma graduação, mas tem uma atuação tão mais à frente do que qualquer outro profissional que possa agir daquela forma. Mas eu acho muito importante, como a Gil, assistente social, tem uma visão completamente diferente minha, né, porque eu sou advogada, a Bia, que apesar de advogada, tem uma outra vivência com relação à infância. Eu acho que a gente precisa se comunicar, né? A gente precisa estar sempre dentro
principalmente a gente se organizar civilmente, que eu acho que isso é um ponto de partida para a gente fazer cobrança efetiva ao poder público para que esses direitos das crianças e adolescentes sejam de forma implementada mais real, sabe? Eu acho que a gente, no caso, conversar com pessoas de vários atores da sociedade, se organizar civilmente para que a gente faça cobranças ao poder público de forma mais efetiva. Enquanto um ou outro estiver gritando sozinho, a gente não consegue. A gente precisa gritar em uníssono, né, para que a gente, no caso, consiga a efetivação desses direitos. Como a Bia trouxe aqui a questão das crianças do abrigo, isso não nos chega como sociedade, sabe? Só quem está lá atuando é que tem esse conhecimento. Então, a gente, no caso, tem a Rede Abrigo, né, que, no caso, a Bia mencionou aqui, que, no caso, é um perfil no Instagram, é uma instituição que está sempre perto dos abrigos. A gente, no caso, começar a se coligar. Se há uma área de interesse que a gente tem, a gente começar a se coligar a essas instituições, a essas pessoas que já estão fazendo alguma produção sobre brigar, né? Tem alguns coletivos que a gente tem os Pais Pretos, a gente tem outros coletivos que, no caso, que tem atuações brigando por esse direito, para a efetivação desses direitos. Eu acho importante a gente, no caso, se coligar e ver no que a gente pode ajudar e começar a gritar em uníssono, não só sozinho. Acho que sozinho a gente não vai... Acho não, tenho certeza que sozinho a gente não vai conseguir muita coisa. O meu Instagram é luciana_Martins. Eu, de vez em quando, faço algumas postagens, né, com relação à infância. Sou também secretária adjunta da Comissão de Direitos Humanos da ABA. Então, a gente sempre faz, né, dentro dos grupos de trabalho, a gente sempre faz algumas postagens para trazer informação. E essa informação para se transformar em conhecimento e a gente saber como aplicar isso e fazer a cobrança adequada. Tá? Então, deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento e essas considerações que sejam portas de entrada para que a gente possa quebrar um pouco desses paradigmas, dessas situações que são ainda repetitivas e que a gente precisa, no caso, desmistificar. Muito bom. Gil? Concordo com a Lu, né? Falar de infância e de família, a gente abre diversos hiperlinks e que não se esgotam, né? E vai adentrando uma diversidade de demandas e de questões, né? E de bandeiras, de responsabilidades que nós temos. E, assim, não é uma finalização, né? Mas a gente faz essas considerações. É um reforço mesmo, né? Do nosso papel, né? Enquanto sujeitos no mundo, somos parte do processo, devemos e somos protagonistas do processo, responsáveis por proteger a infância, seja ela qual for, seja ela onde estiver, e a diversidade das infâncias, né, de realidades diferentes, de situações, de contextos culturais diferentes. Eu sou responsável onde eu estiver, né? Eu não posso invisibilizar uma situação, né, de agravo, de omissão, de violação, não somente vibrar pelo que está legal, mas também lutar, cobrar, né, me colocar como sujeito ativo do processo para proteger essa fase da vida que vai ser o nosso futuro, que vai ser o nosso amanhã, né? Nossas crianças serão a geração de amanhã que vão estar tocando o mundo quando a gente estiver velhinho, quando estivermos na fase já, né, adulto, maduro, idoso, idosa. Eles e elas estarão aqui na sua fase plena, produtiva, e precisam estar bem, precisam ter integridade, ter um processo de primeira, segunda infância, né, adolescência com dignidade, né, de forma integral. Então, eu sou sujeito ativo onde estiver, de cobrar do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Legislativo, para que as políticas sejam efetivas, né? Lembrar dos dispositivos, né, que a gente falou muito sobre eles aqui ao longo dessa conversa, dessa rede de proteção, especialmente os serviços que estão nos territórios, os CRAs, o Conselho Tutelar, como equipamentos também com função educativa, né? Parceira das famílias, parceiras da sociedade nesse processo de educar, né? De ajustar, de corrigir o que for necessário para que a gente proteja as nossas crianças, né? É o nosso mantra, né? A proteção, a proteção, a proteção. Lembrar que existe o Disque 100, né? Em caso de situações de violência, que deve ser acionado por toda e qualquer pessoa, qualquer local, território nacional, serviço de telefonia gratuita, que funciona 24 horas, 7 dias por semana, e que precisamos denunciar em caso de situações de violência. Lembrando
que quem silencia também violenta. Então, todos e todas somos responsáveis. É lembrar que eu sou parte de um todo, eu sou uma gota nesse oceano, né? E o todo não existe sem a unidade, né? A unidade que faz o coletivo, e a gente precisa o tempo inteiro se ver nesse processo. Não estamos sozinhos nem sozinhas no mundo. Né? E finalizo com meus agradecimentos, né, ao coletivo, Pais Pretos Presentes, é sempre uma honra compartilhar, trocar com o coletivo, prazer imenso estar aqui com vocês, a Lu, a Bia, a Vitor, Diego, obrigada. E ter acolhido aí meu filhote e minha sobrinha que participaram aqui do nosso podcast. Perfeito. Um abração, beijo. Lembrando que, assim, se você escuta o podcast, você deve estar ouvindo a voz de Gil e falando assim, eu conheço essa voz. Você conhece mesmo, porque ela já participou do Júlio das Pretas aqui no projeto do podcast e agregando muito, muito, como sempre. Obrigado mais uma vez por teu parece. Sim, obrigada, Vitor. Meu Instagram, ele é pessoal, mas sempre compartilho questões, né, bandeiras de luta e questões de interesse coletivo. É NegraGil1, para quem desejar visitar, dá uma olhadinha. E estamos juntos e juntas. Obrigado. Bia? Gente, eu estou super emocionada, estou muito feliz mesmo. Acho que vocês não imaginaram o que vocês fizeram por mim, assim, me recebendo nesse quilombo aqui. Acho que o Diego falou no começo de uma forma muito bacana, porque eu fiquei tentando achar uma figura negra com que eu me identificasse no quilombo, e ele falou muito bem que a gente tem que viver junto e que o futuro, tomara que ele seja um quilombo mais diverso, mais inclusivo. E eu acho que a Lu, ela falou a palavra mágica, que a gente não seja indiferente, especialmente as crianças, né? Especialmente as crianças, que a gente não seja indiferente, que a gente não deixe passar, que a gente fique atento às nossas obrigações e às obrigações dos outros também, que a gente garanta que eles se desenvolvam bem. Você, Vitor, falou, né, que você quer entregar um ser humano, não sei mais se foi você ou se foi Diego, que quer entregar um ser humano melhor, né? Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, entregar pessoas melhores do que a gente, inclusive. Eu acho que quando a gente trabalha para que um ser humano tão pequenininho, tão frágil, seja melhor, a gente está se melhorando também, sabe? Eu tenho esse otimismo, no sentido de que eu realmente acredito que a gente pode se juntar e fazer esse mundo um mundo mais funcional, menos absurdo. Melhor, eu acho que é uma palavra melhor do que um mundo melhor, é um mundo mais funcional, né? Eu mais funcional. Concordo com você. Exatamente. E que a gente possa fazer isso juntos, sabe? E se respeitando. Sim. E que bom que vocês me ouviram. Eu acho que a Lu é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme há muito tempo, uma pessoa que eu respeito. E eu conheci 3 pessoas hoje incríveis, assim. Então, obrigada pela troca. Eu estou muito, muito feliz mesmo, muito emocionada, e que a gente siga nesse caminho para proteger essas crianças, que a gente faça quem não cumpre, que a gente assuma esse papel também de fiscalizar, sabe? Fiscalizar e cobrar e apontar o dedo para quem está aí fingindo que não vê ou dizendo que há prioridades mais importantes. Não há, a própria lei diz isso, a Constituição diz isso. A gente tem que se tocar que a decisão já está tomada, não cabe a ninguém mais se degladiar com isso ou se omitir. Para mim, isso é omissão, quando a gente não cuida das crianças. Muito obrigada mesmo. Também... Bia, qual é o nome da tua página? Sim, Pois olha só. É porque é a prioridade da criança. Mas é o seguinte, eu vou falar de 2 páginas, na verdade. A Lu já falou do Instituto Rede Abrigo, @Rede Abrigo, que é a ONG para a qual eu trabalhei bastante tempo. E não trabalho mais porque eu precisei reorganizar o meu tempo, mas é uma instituição seríssima, uma organização sem fins lucrativos aqui no Rio, que justamente busca auxiliar essa rede de proteção à criança, da qual faz parte o acolhimento institucional. Então, eles precisam de ajuda, eles estão com uma campanha agora justamente para conseguir
uma ajuda que pode ser recorrente através de doações mensais, que podem ser bem pequenininhas, ou então de doações pontuais. A gente esquece que para as pessoas trabalharem, elas precisam ter uma estrutura, precisam receber, então é muito importante ajudar a Rede Abrigo para que ela continue fazendo um trabalho impecável. E peço para vocês me seguirem também. Então a página é @filhote_de_gente, filhote de gente, se vocês procurarem, vocês vão achar. E eu conto a minha história nesse caminhar da adoção, muito mais para compartilhamento e troca. Falo de infância, falo das minhas ideias sobre o que é a infância, como é que a gente protege, como é que a gente melhora. Eu tento dar informações que são aquelas que eu queria ter conhecido antes e depois de estudar bastante. Eu agora acho que a melhor forma é compartilhar esse conhecimento. Sim, então, e receber de volta, né? Eu acho que eu estou aqui hoje. Obrigada por ter dito que eu existo. E a vocês, muito obrigada por me receberem. Gil, olha, a sua participação é impecável, mas eu tenho que dizer que seu filho e sua sobrinha roubaram a cena. Então, assim, não tem jeito. Muito fofos. Da forma mais linda, né? Viva a infância. Obrigada, Bia. Eu queria, pegando carona no que as três disseram, né? E realmente não tem como não ficar emotivo com tamanha troca, assim. Pra gente é sempre transformador, tá aqui trocando e conversando com pessoas que se afetam e se sensibilizam pra gente, né? Então, antes de tudo, é agradecer o tempo de vocês. Isso não é uma despedida, mas eu preciso muito agradecer o tempo de vocês. A gente conversou em off com o Gil, né? Que o filho dela estava aí querendo participar de maneira mais ativa na conversa. E é isso, assim. Como é que a gente ia deixar a Gil de fora nessa conversa? Você que está ouvindo até agora, a gente que está trocando até agora, com o tamanho da contribuição que ela deu pra gente, né, de maneira super exímia, como é que a gente ia deixar ela de fora por causa de uma criança? Como é que a gente vai deixar as crianças de fora dessas construções que nós queremos fazer para crianças? A gente não pode, né? O Vitor tá aqui e eu lembro uma vez que a gente gravando, eu não sei, a gente conversando, e ele falou uma coisa que realmente ele também condensa muito isso. Assim, eu tô ali na rua e eu tô de olho nas crianças que estão brincando ali, porque elas vão brincar com a minha filha. Então tem que garantir que essas crianças também estejam bem. Não que seja de uma maneira egoísta, também pode ser, porque eu quero que quem tá brincando com meus filhos sejam bem. A gente falou até um pouco disso em alguns programas atrás, sobre entender quem são as crianças que estão brincando com os nossos filhos, mas você é um adulto que tá ali e tá olhando e tá vendo assim, essas crianças precisam estar bem e é responsabilidade minha, porque eu tô aqui. Então eu preciso garantir que essas crianças que nesse momento estejam aqui brincando, essas crianças que estejam nesse momento vivendo aqui, estejam fazendo isso de maneira plena. Então, penso, né, não sou ninguém para dar conselho dessa forma, mas se naquele momento que você estiver vivendo crianças trocando, lembrar disso, de eu vou fazer minha parte aqui para que ninguém seja subvertido, para que nada dê errado, que alguém se machuque, que alguém se subverta, que alguém seja atravessado, você já está sendo parte desse sistema de garantias de maneira consciente. Você já está garantindo muita coisa, não deixando que a criança seja abusada de qualquer outra forma. Então, assim, dentro dessa conversa toda que a gente teve, é muito importante isso tudo estar presente, isso ir lá, garantir que isso aconteça. Esse sistema de garantias, ele tem que acontecer, e a gente tem que estar sempre falando dele, né, desse sistema de garantias. E eu queria formalmente agora agradecer vocês pelo tempo, né, de verdade, assim, novamente, pelo tempo, pela doação, por terem se vulnerabilizado aqui, terem falado com a gente. É muito importante para a gente poder ter trazido uma discussão séria e, entretanto, leve a respeito disso, sabe? Com pessoas que têm bagagens e histórias diferentes e que a gente consegue montar uma narrativa muito bacana no episódio, assim. Eu queria agradecer vocês muito de verdade. Agradecer o Vitor também, que está me acompanhando aqui sempre. E é isso, assim, o podcast Pais Pretos é para a gente falar sobre isso. Assuntos que às vezes não vão ser os mais bonitos, os mais agradáveis, não vão ser os mais leves, mas a gente acredita que são necessários, né? E eu queria muito, de verdade, assim, novamente
Zé, muito obrigado. Se o Vitor quiser dizer alguma coisa também, eu me resumo a isso. Obrigado. Eu sempre converso aqui com a Isa, aqui, minha esposa, e eu sempre falo, não importa como, Moana sempre vai falar pra gente o que tá acontecendo. Basta nós pararmos e observarmos ela, porque às vezes não vai ser com palavras, pode ser de diversas formas, com ação, com muito riso, com pouco riso, com muito choro, enfim, mas parar um pouquinho, respirar e falar, o que você quer me dizer? E é isso, as crianças vão falar, não do jeito adultizado com que queremos que elas falem, mas vão, e acho que é um processo, e todos os dias a gente tem que afinar o nosso olhar para os nossos, de saber quando está acontecendo alguma coisa, e para os demais também, para a rua também, para as crianças que brincam na rua também. E às vezes às vezes eu estou brincando ali com a Moana, por exemplo, e dá para pegar algumas coisas de tipo, tem alguma coisa aí, o que eu posso fazer diante disso? E essa conversa de hoje, acho que, pelo menos para mim, abriu muitas formas de melhorar minhas ações e de encontrar ferramentas e de poder se juntar a vocês que já fazem isso todos os dias, para um mundo melhor, um mundo com mais igualdade, com mais respeito às crianças, e que lá na frente vai trazer bons frutos, porque não tem como vir outra coisa do amor, feito. E é isso. Muitíssimo obrigado. Você aqui repetitivo também, mas é que a gente sabe o quanto o tempo de vocês é valioso, a experiência de vocês, o estudo de vocês, a visão de vocês. E hoje vocês fizeram isso com excelência. Eu saio daqui dessa conversa aqui, dessa introdução, com a cabeça explodindo, muito emocionado e muito vivo para continuar lutando por essa causa. Obrigado. A gente fica por aqui hoje. Muito obrigado. E é isso aí. Cuidem de si. Beijo, meninas. Beijo, Gil. Tchau, Bia. Tchau. Beijo, amor. Beijo, Bia. Bia da Notícias. O podcast Pais Pretos é uma iniciativa do coletivo Pais Pretos Presentes. Obrigado por nos ouvir até agora. Para mais conteúdos, nos sigam nas redes sociais com @paispretos. E se quiser enviar ideias de conteúdos e feedbacks, envie o seu e-mail para paispretospodcast@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima.